Olá pessoal, Márcio Coach aqui e nesse vídeo vou te trazer as últimas atualizações lá da faixa de Gaza, inclusive com a possibilidade de Israel trocar o corpo de Sinoar por reféns vivos. Tudo isso e muito mais, então vamos para cima, valeu! Olá pessoal, hoje 20 de outubro de 2024, vamos então para uma segunda rodada de vídeos aqui nesse canal, com notícias agora lá da faixa de Gaza. Desde já eu quero agradecer a sua participação aqui, você é muito bem-vindo e volte sempre, sempre teremos vídeos aqui com novidades de Israel para você. Pessoal, e aqui no nosso mapa, conforme a gente observa na tela, há ainda muitas operações de Israel ali na faixa de Gaza. Como eu disse e como eu sempre digo, a faixa de Gaza é essa faixa de terra com extensão de aproximadamente 12 km por 40, onde acontecem muitas coisas complicadas, pessoal. E as forças de defesa estão ali há quase um ano trabalhando, destruindo túneis, eliminando terroristas e ainda hoje, conforme vocês podem ver, nesse domingo, dia 20 de outubro, há ainda várias operações de norte a sul da faixa de Gaza, operações que estão cada dia mais diminuindo, principalmente depois da morte do terrorista número 1, Sinoar. E aqui o Mossad divulga como estão os becos dentro de Gaza. As operações continuam intensamente, como a gente pode perceber na tela. Os soldados estão vasculhando a área em busca de últimos terroristas que ainda estão abrigados naquele lugar. Há ainda confrontos, infelizmente ainda há também algumas baixas, mas a força de defesa de Israel está trabalhando, pessoal. Aqui a imagem de um confronto, eu tirei o áudio em razão dos direitos autorais, mas vocês podem ver que também são usados a unidade K9, que é a unidade dos cães aqui, a Allcats, né? Então você pode acompanhar também aqui carros blindados passando pelo deserto e os soldados indo para o combate. Então aqui a gente vê que as Forças Armadas continuam trabalhando lá dentro de Gaza. É um trabalho muito difícil e ainda não acabou, tá pessoal? Muito embora tenha havido muitas rendições de vários terroristas, há ainda alguns que insistem em lutar contra as forças de defesa de Israel e, consequentemente, se não se renderem, serão então eliminados, conforme a gente tem visto em vários vídeos aqui desse canal. E aqui, pessoal, lá na faixa de Gaza, uma imagem muito bonita. Um dia após a eliminação de Yahya Sinoar, as forças de defesa de Israel falaram: ou rendam-se ou morram. E eles são muito inteligentes e resolveram então se render. Vários terroristas do Hamas aqui enfileirados se renderam às forças de defesa de Israel, serão presos, julgados e provavelmente condenados. Então vejam que eles estão andando aqui com as mãos para cima, outros esperando a vez, alguns já revistados e sentados aqui. E é isso que Israel vem fazendo, né? Ou renda-se ou morra. E eles, muito inteligentes que são, né, estão se rendendo. E aqui a fonte aberta Intel diz o seguinte: os habitantes de Gaza então saem de Jabalia, norte de Gaza, e aqui diz que o Hamas perdeu o controle. E essa é uma imagem de vários civis saindo da região, o que significa que essa região vai ser cada vez mais isolada e os terroristas do Hamas que aqui estiverem serão ou presos ou eliminados. E aqui um último vídeo que saiu do local onde Sinoar estava, o último vídeo dele ainda vivo e em seguida uma explosão. Mais uma vez, o local onde Sinoar foi encontrado e agora seguida de uma grande explosão, um tiro de tanque. Também, pessoal, as forças de defesa de Israel divulgam um vídeo de um dia antes do ataque, quando Sinoar estava fugindo junto com seus familiares para se esconder em um abrigo dentro de um túnel, conforme a gente vai ver logo mais. Está ele passando, em seguida acredito que seja a sua esposa, seus filhos já foram na frente, sua esposa ainda sorri para a câmera e, enfim, eles se escondem porque no dia seguinte aconteceria o maior massacre que Israel já viu desde a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, e o fonte aberta Intel postou essa foto dizendo que poucas horas antes do massacre de 7 de outubro, a esposa de Sinoar foi vista andando pelos túneis no dia 6 de outubro, ou seja, um dia antes, carregando uma bolsa Hermes avaliada em $32 mil. Está aqui a foto dela. Eu confesso que não sei se essa foto de fato combina com aquela bolsa, mas se for verdade, andar com uma bolsa de $32 mil
enquanto o povo passa fome, enquanto o povo está na miséria, é uma falta de vergonha na cara, né, pessoal? E o Visigoth 24 diz o seguinte: Israel divulga um vídeo de um bunker de Yahya Sinwar, no qual o líder viveu nos últimos meses. Aqui havia chuveiros, uma cozinha e muito dinheiro. Enquanto isso, os civis de Gaza não têm abrigos de ataques aéreos e são pobres. Então aqui, algumas imagens desse lugar, as forças de defesa então adentrando o lugar e vendo uma instalação muito boa, uma cozinha muito bem preparada. Aqui um símbolo da ONU, um quarto com algumas roupas no chão, roupas aparentemente militares, colchões. Havia toda uma estrutura para que eles permanecessem uma longa estadia, como assim permaneceram por aproximadamente um ano. E aqui um cofre com milhões de shekels, né? Shekel é a moeda de Israel. Vejam quanto de dinheiro. Alguns milhões, não diz quantos milhões, mas muito dinheiro em sacos. E esses são os terroristas, né, do Hamas. Eles levam todo o dinheiro e deixam o povo na miséria. Eles desviam dinheiro e depois eles dizem que o povo está passando fome, quando na verdade eles estão se aproveitando de tudo isso à custa da miséria alheia. Também aqui, imagens divulgadas pela Força de Defesa de Israel mostram um bunker que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, bem como vários membros de sua família, estavam vivendo lá no sul da faixa de Gaza desde o massacre de 7 de outubro. Vamos ver então algumas dessas imagens. Aqui é um bunker, né? Um lugar que ficava em um dos túneis do Hamas, ali no sul da faixa de Gaza, que havia cama, alguns livros aqui, uma televisão, ventilador, um relógio na parede. Aqui uma imagem mostra mais claramente o que tinha lá dentro. E aqui, nesse ponto número 3 aqui, é um lenço que Sinwar havia assoado o nariz, e esse lenço ele foi usado então posteriormente para realizar um teste de DNA, o que comprovou que Sinwar esteve nesse lugar. Pessoal, e aqui na tela um vídeo feito por um soldado das Forças de Defesa de Israel imitando o Sinwar quando ele foi encontrado com parte do braço amputado e usando um pedaço de pau e sentado também em uma poltrona. Já quase sem vida, ele tenta atingir o drone e não consegue. E aí ficou essa imagem lendária das Forças de Defesa de Israel. E aqui uma imagem forte dizendo que ainda há 10 mulheres israelenses mantidas como reféns pelo Hamas por 380 dias. Elas são torturadas, elas são estupradas, elas estão com fome, elas estão aterrorizadas e elas estão em agonia. Onde estão as organizações de mulheres em todo o mundo? Elas falharam com essas mulheres inocentes. Então, aqui uma lembrança que o Vivid postou, dizendo que há ainda 10 mulheres em poder do Hamas. Pessoal, isso saiu aqui no The Times of Israel, que Israel está preocupado com o Hamas poder matar reféns para vingar o líder morto Sinwar. Também diz que Israel está trabalhando na tentativa de recuperar esses reféns e para isso seria utilizado então o próprio corpo de Sinwar para trazer esses reféns de volta. Aqui no The Times diz que a CNN citou autoridades israelenses dizendo que Jerusalém poderia usar o corpo do chefe do terror, no caso Sinwar, que está sendo mantido em um local secreto em Israel, como uma garantia na troca nas negociações há muito tempo paradas, pessoal. Então, essas fontes disseram também que Israel teme que o retorno de seu corpo possa reunir seus partidários e arriscar que seu túmulo se torne um santuário. No entanto, Israel estaria preparado para incluir seu corpo em um acordo para a libertação desses reféns. Você acha então que essa troca é justa, que o corpo de Sinwar deve ser trocado pelos reféns? Se sim, comenta aqui então. Vai ser uma grande satisfação ler aquilo que você pensa sobre esse fato. É claro que chega a ser bizarro, mas, pessoal, um corpo morto por reféns vivos seria de grande valia para Israel. Então, penso eu que seja válida essa negociação, muito embora Sinwar seja tido posteriormente como um mártir. O importante, nesse momento, é trazer os reféns de volta para Israel. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!